Eu vim aprender a ler e escrever. Escrever, eu tenho um bloqueio que eu escrevo muito pouco, mas ler eu leio. No EJA, quando eu vim pro EJA. Ah, então foi com quantos anos que a senhora aprendeu a escrever? Eu já estava com meus 66, 67. Sabe que naquela época a gente ficava meio frustrada, mas não entendia muito, porque aí botava na cabeça da gente que tipo escravidão assim, sabe? Não tinha que aprender a escrever nem ler. Era só os filhos dos ricos mesmo que tinham dinheiro. Mas antes a gente tinha que plantar para colher, para comer, para se alimentar. Aí o dia que tinha que capinar as coisas, a gente não ia na escola. Ficou muito pouco na escola quando era pequena. Trabalhava nas fazendas e plantava de tudo. Trabalhava na roça, ajudava minha mãe a cuidar das crianças pequenas, meus irmãos. Olha, foi bem desafiador. Eu mesmo me desafiei. Olha, com 60 e poucos anos, ir para a sala de aula, mas só que tinha uma coisa. Os colegas eram tudo mais ou menos da mesma idade. Para te começar uma coisa assim, de obrigação de estudar. Mas eu sou muito de... Quando eu quero as coisas, eu vou atrás de um ciclo. Meu nome é Adélia Domingues Garcia da Silva. Tô com 89 anos. Vou fazer 90, fim do mês agora. Eu moro aqui, num bairro chamado Rio Vermelho, mas é um bairro de Florianópolis. Podcast Histórico Escolar. Aqui você ouve histórias de vida de quem está acostumado a escutar você, que dá aula na educação de jovens e adultos. Produção Universidade Federal Fluminense, UF, em parceria com a Rádio Tertúlia e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, com uso de recursos públicos para ações no âmbito do Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da EJA. À beira de completar 9 décadas de vida e tendo concluído recentemente o ensino fundamental, a Dona Adélia ainda frequenta a EJA 3 vezes por semana. Quase todo dia. É bem longe, 1 hora e mais ou menos, depende do trânsito. Leva 1 hora e pouco para chegar. E quantas conduções a senhora tem que pegar? Não, eu pego uma até metade, depois pego a outra metade. E ainda para chegar lá, se eu não pegar um que fica por perto, eu pego mais um. E foi assim, de dentro da condução, que a Dona Adélia conversou comigo para esse episódio. Eu estou fazendo um podcast, aí eu queria contar a história da senhora. Tá bem. Aí eu queria fazer algumas perguntas para a senhora contar sobre a sua vida, sua trajetória escolar, pode ser? Pode. Então vamos lá. Para entender a história da Dona Adélia, vem comigo para o sul do país. Mais precisamente para Pinheiro Machado, uma das cidades mais antigas do Rio Grande do Sul. Pequena no mapa, mas enorme em memória. Cada rua, cada pedaço de terra e araucária carrega marcas profundas da história do nosso país. Foi ali, na cidade que hoje faz divisa com o Uruguai, que em 1835 explodiu a guerra civil mais longa da história do Brasil, a Revolução Farroupilha. De um lado, as forças do Império. Do outro, a elite gaúcha que se rebelava contra o aumento dos impostos. No meio desse conflito, uma promessa: liberdade ao final da guerra. Com ela, homens negros escravizados foram recrutados para engrossar as fileiras do exército Farroupilha. Eram chamados de lanceiros negros e lutavam não pelos ideais da Revolução, mas pela própria liberdade. E, é claro, muitos foram mortos pelo caminho. Pinheiro Machado foi o berço de Dona Adélia, e ela e sua família sentiram desde muito cedo os efeitos de um Brasil escravocrata em que homens e mulheres escravizados eram usados no trabalho pesado nas fazendas. Eles cuidavam das lavouras, das casas e sustentavam uma economia baseada na força de quem não era livre.
O pai da Dona Adélia, seu Sotero Domingues, era uma dessas pessoas escravizadas. Foi criado na senzala. Ele contava pra gente que quando ele tinha muita fome, porque eles ficavam lá na senzala, que a mãe dele trabalhava muito lá dentro, só vinha de noite na senzala para ver eles, e ele mamava nos caixinhos, na cadelinha que dava cria lá, tinha leite no tetinho, ele mamava. Era escravo mesmo. O pai da Dona Adélia contava que quando nascia um bebê na senzala e era uma menina, ela já tinha um destino traçado. Ele contava pra gente que ele nasceu na senzala. Ele é assim, ó. A mãe era uma escrava importada de lá, não sei da onde. Lá de Moçambique, a nossa família, do meu pai. E aí eram as mocinhas lá, né? Estavam lá. Aí quando a mocinha cresce na casa da senzala, o filho do patrão, o patrão tem um filho homem, é o que serve eles. É as mocinhas da senzala. Seu Sotero se casou com a mãe de Dona Adélia, Ana Joaquina, e os dois foram trabalhar em fazendas. Mas a situação ainda tinha traços muito fortes e profundos da escravidão. Mas a gente trabalhava, não na senzala, mas trabalhava nas fazendas. Era obrigado a levantar de madrugada e fazer as coisas, né? Pagava de trabalho, guria. Trabalhava. Quem ganhava, eles ainda ganhavam uns troquinhos lá para comprar a roupinha das crianças. Mas mesmo assim, as roupinhas, a gente vinha aqueles sacos de farinha, aquelas coisas, e a gente, e aí lavava bem lavadinho, minha mãe lavava, e a gente fazia as roupinhas. Ela fazia para nós, nossas calcinhas, nossas coisas costuradinhas. Só quem sabe como é que era nessa época. O trabalho pesado era o destino de todos da família. Se começava muito cedo, seja nas tarefas domésticas, na roça ou na casa da patroa da fazenda. Acho que dos 5 a gente já trabalha em casa, ajudando a mãe. Aí depois cresce, aí já com 5, 10 anos já vai para a lavoura, capinar o feijão ou arroz, ou lavar as roupas, ou fazer a comida. Ficava em casa com os outros indo para a lavoura, os menores ficavam em casa, tinha que cuidar da comida. Quando chegasse, estava tudo pronto. Se a mãe não pudesse fazer para a gente fazia. Quando chegava, estava mais ou menos pronto. Já estava lá mais encaminhado, né? Depois me casei, trabalhava com meu marido, cuidava da casa dos patrão, que eu morava numa casinha no fundo. Cuidava da casa da patroa, das roupas das crianças dela, do serviço. Dona Adélia foi crescendo na fazenda e vendo os filhos do patrão indo estudar na cidade grande. É porque a gente, de menina, vira moça, né? De menina vira uma senhora, né? Não tem aquelas negócios de licença. Sai de menina de 18 para mãe de filho e cuidar de marido. Então, agora não tem isso, né? Mas antes tinha. E a gente tinha dificuldade, porque na época os ricos mandavam os filhos estudar fora. A gente não, né? Porque a gente trabalhava na chácara. A gente era os trabalhadores que tinha, né? Agora os tempos são outros, mas tem coisas que não mudam. Por conta da cor da pele. E até agora, sabia? Até agora ainda tem, as negras têm menos valor que as brancas. Não sei se está atrasado ou não vai passar nunca. Com 67 anos, a Dona Adélia se matriculou no Programa de Educação de Jovens e Adultos da Universidade Federal de Santa Catarina, uma parceria entre a universidade e a Prefeitura de Florianópolis. Foi lá que ela cursou as séries iniciais. Os únicos requisitos eram ter interesse em estudar e ter 50 anos de idade ou mais. Olha, eu entrei sem saber quase nada, ou nada, sabia falar. Eu sabia. Mas a gente melhora a conversa, melhora a maneira de falar, faz amizade, aprende. É outro tipo de público, a gente aprende a lidar com outro tipo de gente. Eu trabalhei fora toda a vida, né? Mas aí, nossa sala de aula é diferente. A Dona Adélia não conseguiu terminar a primeira série na infância. Ela recomeçou e foi alfabetizada na EJA. Ninguém era mais moço. Estar entre colegas da mesma faixa etária fez toda a diferença.
É porque se habituar, né? Se acostumar, é que nem criança pequena se acostuma num lugar assim, né? Todos os anos tem que estudar, chega numa sala de aula com professores falando um quadro negro. Diferente de outras histórias que a gente conta nos episódios deste podcast, a Dona Adélia não voltou a estudar pensando em conseguir um emprego melhor. Não é obrigação. Eu que quis. Porque eu queria contar minha história. Queria deixar escrita. Um dos principais desafios para a Dona Adélia foi a escrita. No começo, as palavras escapavam, o lápis parecia pesado, mas ali, naquela sala acolhedora, ela encontrou mais do que um lugar para aprender. Ela encontrou apoio e foi traçando pouco a pouco mais linhas da sua própria história. E ela cumpriu a missão que tinha traçado para si mesma: aprender a ler, escrever e deixar a sua memória no papel. Meu livrinho, a professora me ajudaram, eu falando, eu botando lá, eu consegui. Foi meio difícil, porque eu pedia bastante ajuda para elas. Mas tinha 3 professoras e tinha uns meninos estagiários. Quando tinha gente sobrando, a gente ia no computador, eu botava lá e faltava, ou sobrava, eles me ajudavam. E fui escrevendo que até que saiu, né? A minha moda, né? A Dona Adélia é idosa, mas é daquelas pessoas muito ativas. Entre encontros e oficinas de artesanato, ela segue aprendendo, ensinando e fazendo novos amigos. Eu ainda trabalho até 2 anos atrás, eu trabalhava numa cozinha. E agora eu me aposentei, não fui trabalhar mais, eu estava aposentada, mas eu trabalhava. Aí não estou mais, mas eu faço artesanato, trabalho com artesanato. Aí eu queria deixar minha história escrita para quem quisesse ler, entende? O livro da Dona Adélia tem o título que resume a vida dela, Colcha de Retalhos. É o que ela chama de caderninho, que estava na gráfica quando a gente conversou. A previsão é de que ele seja lançado ainda em 2025. E a semente plantada por Dona Adélia na própria família foi crescendo entre os filhos. Todos estudaram. Quem não quis fazer faculdade, mas pelo menos ele terminou o último ano. E aí a maioria tem faculdade. Eu tenho filho que é formado em enfermagem. Eu tenho as netas que estão formadas em enfermagem. Tem uma outra que está se formando em doutor. Tenho netas quase todas têm faculdade. Você acabou de ouvir um episódio do podcast Histórico Escolar, que integra o conjunto de materiais do curso Juventude na EJA, voltado a professores da educação de jovens e adultos. Este podcast foi produzido pela Universidade Federal Fluminense em parceria com a produtora Rádio Tertúlia e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A concepção e coordenação da temporada contou com Ana Karina Brenner, Paulo Carrano, Rafael Willer e Elionaldo Julião, além de Anelise Moreira e Beatriz Pasqualino pela Rádio Tertúlia. Este episódio tem apresentação, produção, pesquisa e roteiro de Anelise Moreira, direção criativa, edição, montagem e sonorização de Beatriz Pasqualino, que colabora no desenho de som junto de Anelise Moreira. Rafael Garcia fez apoio de locução e também participa da produção do podcast. Este material foi produzido com recursos públicos descentralizados pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, SECAD, do Ministério da Educação, para a Universidade Federal Fluminense, por meio do termo de transferência direta TED número 14367 de 2024. A iniciativa integra as ações de formação de professores para a docência na EJA, desenvolvidas no âmbito do Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da EJA, instituído pelo Decreto número 12048 de 5 de junho de 2024.